Trabalhar em um necrotério nunca foi algo que eu planejei para minha vida, mas as circunstâncias me levaram até lá. Eu era técnico em autópsia, um trabalho que, embora sombrio para muitos, era para mim uma mistura de ciência e rotina. Todas as noites, o silêncio era meu único companheiro, quebrado apenas pelo zumbido distante de lâmpadas fluorescentes ou pelo ruído do ar-condicionado central. Aquela noite parecia como qualquer outra. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. Era uma rotina solitária, mas eu já estava acostumado. O necrotério onde eu trabalhava era pequeno, com apenas 2 salas de autópsia, um escritório e a câmara fria onde os corpos aguardavam sua análise. À meia-noite recebi a notificação de um novo corpo que havia chegado. O médico legista deixara o laudo preliminar no sistema. Um homem, 37 anos, encontrado em um terreno baldio nos arredores da cidade. A polícia não conseguiu identificar o corpo imediatamente. O rosto estava parcialmente desfigurado e suas roupas rasgadas e cobertas de lama. Havia marcas estranhas em seu torso, algo que me intrigava. Comecei o procedimento de identificação, registrando todos os detalhes do cadáver. Enquanto examinava o corpo, notei algo peculiar. Havia cortes profundos que pareciam ter sido feitos de maneira cirúrgica, mas eram irregulares, como se tivessem sido realizados por alguém sem experiência. Era estranho, mas não completamente fora do comum. Quando terminei de catalogar tudo, deixei o corpo na câmara fria e voltei para meu escritório. Já passava das 2 horas da manhã. Comecei a revisar alguns laudos antigos para adiantar trabalho, mas algo não estava certo. Sentia um desconforto, como se estivesse sendo observado. Era irracional, eu sabia, mas a sensação era inegável. Foi então que ouvi um som. Parecia um leve arranhar vindo da sala de autópsia. Fui até lá pensando que era um problema com os equipamentos. Abri a porta, mas tudo estava no lugar. A sala estava fria, iluminada apenas pelas lâmpadas fluorescentes. No entanto, havia algo fora do comum. A maca onde eu havia deixado o corpo antes de levá-lo para a câmara fria estava levemente deslocada, como se alguém tivesse mexido nela. Decidi verificar as câmeras de segurança. No monitor, adiantei a gravação para o momento em que deixei a sala. Nada parecia estranho até que, por um instante, a imagem ficou distorcida. Linhas estáticas tomaram conta da tela, e quando o vídeo voltou ao normal, percebi que o corpo na maca havia se movido alguns centímetros. Meu coração disparou. Era impossível. Tentei racionalizar, pensando que poderia ser um erro na gravação ou mesmo no equipamento. Decidi voltar à câmara fria para verificar o corpo novamente. Ao entrar, senti o ar ainda mais gelado do que o normal. As fileiras de gavetas metálicas brilhavam sob a luz fluorescente. Abri a gaveta onde havia deixado o corpo e ele estava lá, exatamente como eu o havia colocado. Respirei aliviado, mas não conseguia ignorar o que vira na gravação. Fechei a gaveta e decidi que precisava de uma pausa. Voltei ao escritório, fiz um café e tentei me concentrar em qualquer coisa que não fosse aquele corpo. Mas a noite estava longe de terminar. Às 3h45, ouvi outro som. Desta vez era mais claro. Um leve som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado. Peguei uma lanterna e fui em direção ao som. O barulho vinha da câmara fria novamente. Abri a porta com cuidado. Dentro, o som parou e tudo parecia no lugar. Mas quando olhei para o chão, vi algo que gelou meu sangue. Marcas de arranhões no piso metálico, próximas à gaveta onde o corpo estava. As marcas no chão eram claras e inconfundíveis. Era como se algo pesado tivesse sido arrastado. O padrão dos arranhões me levava direto até a gaveta onde o corpo do homem estava armazenado. Meu coração estava disparado, mas eu precisava confirmar o que estava acontecendo. Com mãos trêmulas, abri a gaveta lentamente. Lá estava ele, imóvel, o mesmo olhar vazio, o rosto desfigurado pela violência que sofrera. Examinei o corpo novamente, procurando qualquer indício de que pudesse ter cometido um erro na catalogação anterior.
mas tudo parecia intacto. Por um momento pensei em ligar para o supervisor, ou até mesmo para a polícia. Mas o que eu diria? Que ouvi sons e vi marcas de arranhões no chão? Eles provavelmente atribuiriam tudo ao meu cansaço ou à minha imaginação. Decidi registrar tudo com meu celular, tirando fotos das marcas no chão e da gaveta. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que havia mais por trás daquele corpo. Resolvi checar novamente as câmeras de segurança, desta vez com mais atenção. Voltei ao escritório, sentei-me diante dos monitores e comecei a assistir às gravações desde o momento em que o corpo chegou ao necrotério. Por volta das 2h30, enquanto eu estava no escritório, a gravação mostrou algo perturbador. A gaveta onde o corpo estava começou a se abrir, lentamente, sem intervenção de ninguém. Era como se alguém estivesse empurrando-a de dentro. Em seguida, a imagem ficou distorcida, como antes. Quando a transmissão voltou ao normal, a gaveta estava aberta, mas o corpo permanecia no mesmo lugar. Minha respiração estava pesada. Aquilo não fazia sentido. A porta da câmara fria estava trancada, e só eu tinha acesso. Comecei a sentir que havia algo profundamente errado, algo além de minha compreensão. Voltei para a câmara fria pela terceira vez naquela noite. Assim que entrei, a temperatura parecia ter caído ainda mais, embora o termômetro na parede mostrasse que estava dentro dos padrões normais. As gavetas estavam todas fechadas, exceto uma, a do homem desconhecido. Minha lanterna tremia em minha mão enquanto me aproximava. Abri completamente a gaveta, mas desta vez algo estava diferente. O corpo parecia ter mudado de posição. Suas mãos, que antes estavam ao lado do torso, agora estavam cruzadas sobre o peito. Eu sabia que não havia colocado o corpo daquela forma. Minhas anotações confirmavam isso. E ainda assim, lá estava ele, como se tivesse sido preparado para um funeral. Enquanto eu tentava racionalizar o que estava acontecendo, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi que a porta da câmara fria estava se fechando sozinha. Corri e a segurei antes que se trancasse. Saí de lá o mais rápido que pude, trancando a porta com a chave principal. De volta ao escritório, tentei acalmar minha mente. Talvez fosse tudo uma combinação de cansaço, estresse e coincidências. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era algo que ia além da lógica. Resolvi encerrar meu turno mais cedo e deixar que o próximo técnico lidasse com aquilo. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de meu colega. Ele estava visivelmente abalado e me perguntou se eu tinha mexido no corpo antes de sair. Disse que não, mas ele insistiu que algo estava errado. Quando chegou para o turno, encontrou o corpo fora da gaveta, caído no chão da câmara fria. A polícia foi chamada e uma investigação foi aberta. Eles revisaram as câmeras de segurança, mas, desta vez, todos os registros estavam corrompidos. Não havia nada para mostrar o que aconteceu naquela madrugada. Algumas semanas depois, recebi uma visita inesperada. Era um detetive investigando o caso. Ele me mostrou uma foto de outro crime semelhante, ocorrido anos atrás, em uma cidade a mais de 500 quilômetros dali. O corpo apresentava as mesmas marcas irregulares e os mesmos fenômenos estranhos haviam sido relatados por outro técnico de necrotério. A partir daquele dia, nunca mais trabalhei em um necrotério. Vendi tudo o que tinha e me mudei para uma cidade pequena, longe de qualquer coisa que me lembrasse aquele lugar. Mas às vezes, ainda acordo no meio da noite, suando frio, lembrando do olhar vazio daquele homem. O que quer que tenha acontecido naquela noite, algo me diz que nunca estarei completamente seguro. O necrotério pode ter ficado para trás, mas o peso do que vivi parece me seguir como uma sombra, como se aquela figura silenciosa ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para aparecer novamente.